Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Que Tu és bom. Tu és o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. João relata que ele estava ali chorando, mas de repente ele viu o leão da tribo de Judá. E ele disse: eis aí aquele que é digno, e é a Ele que nós adoramos, amém? É a Ele que nós glorificamos nesta noite, todos os dias. Glória a Deus. Graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Glória a Deus por esse período, porque o Senhor já está falando conosco, contigo, desde que você entrou para este lugar. Eu creio que, na verdade, desde que você acordou hoje, Deus já está trabalhando na sua vida, amém? A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Que prazer, né? Que privilégio estarmos aqui reunidos como igreja. Quantas pessoas não têm este privilégio, mas o Senhor está nos concedendo isso, e que você e eu possamos aproveitar este tempo maravilhoso. A Bíblia diz que você e eu somos templo do Espírito Santo, isso de maneira individual, mas a Bíblia te chama e me chama de igreja quando nós estamos congregados. É quando nós estamos assim congregados que o salmista diz que Deus ali ordena a bênção. Então, privilegie estar aqui congregado. É um privilégio para mim e para você podermos estar assim reunidos como igreja. Nós não sabemos até quando poderemos e teremos liberdade para isso, mas enquanto você pode, aproveite. Você que está em casa, você que está aí nos acompanhando pelas redes, glória a Deus por este meio, por este canal, não é? Que nós podemos chegar até você e você não deixa de participar, mas faça disso apenas um caminho para quando realmente não for possível. Porque quando for possível, é melhor estarmos aqui juntos. Amém? Em comunhão. Que coisa boa é essa. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler um texto que você conhece bem. Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler dos versículos de 1 a 13. Espero que você já tenha encontrado. Diz assim, Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Diga, prudentes. E 5 loucas. Diga, loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam e disseram: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e
as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí o 13 conclui dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio, muito obrigado por aquilo que nós vivemos aqui hoje pela manhã, no culto desta manhã, que foi algo tremendo, maravilhoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, todos os dias e também neste lugar. Nós somos gratos ao Senhor porque nós fomos encontrados pelo Senhor e estamos aqui servindo ao Senhor, servindo a este reino maravilhoso. E o Senhor tem encontrado graça em nós e aprove ao Senhor estender a salvação a todos nós. Muito obrigado por este privilégio. Muito obrigado porque um dia nós tomamos essa decisão e estamos aqui te servindo. E nós queremos não ficar na mesma estatura, no mesmo tamanho todos os dias, mas nós precisamos crescer e entendemos isso pela tua palavra. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa tratar conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, que habita em nós, possa realmente nos incomodar a corrigirmos aquilo que está errado, a ajustarmos aquilo que não está alinhado à tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a enxergar onde nós precisamos corrigir, tirar de nós tudo que não é da tua vontade, todo pecado que ainda nos permeia ou permeia o nosso coração, que nós possamos tirá-lo, Senhor, e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor esteve aqui, andou entre nós, foi homem assim como nós, mas não conheceu o pecado. Então, se o Senhor foi possível, nós acreditamos pela tua palavra que é possível para nós também. A tua palavra diz que a santidade está dentro de nós por causa do Senhor e que ela possa crescer todos os dias, ser desenvolvida para que nós possamos ser parecidos contigo. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra vem para fazer com que você e eu possamos crescer todos os dias. E esse crescimento não é para nada mais do que gerarmos dentro de nós aquilo que a Bíblia chama de fruto, não é? A Bíblia diz que eu e você não podemos ser estéreis, mas precisamos dar fruto. E esse fruto é exatamente a formação de um caráter novo, que começou assim quando nós nascemos de novo. Você teve o seu espírito vivificado, regenerado, refeito. Aquele que era morto, agora reviveu. Essa é a explicação que Jesus deu a Nicodemos ali no Evangelho de João, capítulo 3, falando como poderia ser o novo nascimento. Se você e eu estamos aqui e passamos por essa experiência, nós precisamos gerar fruto. E o fruto só vai vir pela renovação do nosso entendimento pela palavra. Não tem outro caminho. É a palavra. Se você estiver, e eu também, buscando em outras fontes, outros meios, estamos buscando nos meios errados. Existem meios e fontes que podem até nos ajudar, servir de auxílio, mas a fonte principal é a palavra. O salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti. Todas. E às vezes você e eu estamos preocupados. Puxa vida, Senhor, o Senhor não fala comigo. E aí, se Jesus pudesse responder para você, frente a frente, ele diria: eu já falei tudo, está escrito. Leia a Bíblia. E você vai poder ouvir a voz de Deus para você. Amém? Eu não sei se você tem gastado tempo, investido tempo diante da palavra de Deus, mas o meu conselho é que você o faça. Faça um propósito. Nós estamos ainda, embora já tenhamos aí
passado um mês, não é, deste novo ano, mas faça um propósito, ainda tem 11, dá tempo. Escolha ler a Bíblia. Coloque esse propósito para que você chegue em dezembro de 2024 e consiga ler a Bíblia toda. Ah, mas é muita coisa. Então coloque o propósito para 2 anos, não tem problema. O importante é que você leia. Ah, mas eu não consigo ler mais do que meio capítulo por dia. Então leia, meu irmão. Que isso não seja uma desculpa para você não ler. Leia a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é remédio para as nossas vidas. Ela é saúde para os nossos ossos. Amém? Leia, olhe para a palavra, declare a palavra, escreva a palavra nos umbrais da sua porta. Nós aprendemos isso desde que nós chegamos neste lugar. Tenha versículos para você memorizar, para você declarar, para você olhar para esses textos e poder, na hora da angústia, na hora das necessidades, dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E você vai declarando aquilo que você sabe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Quando você estiver passando por uma situação de medo, você declara a palavra. Mas você precisa saber para declarar. E é exatamente isso sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha que interessante esse texto. Jesus aqui propôs uma parábola, e eu sei que a aplicação que nós entendemos, e é meio óbvia aqui, é sempre nos levando às questões de final dos tempos, que também é algo que nós estamos aí vivendo, mas nós não podemos nos esquecer que estamos chegando no final dos tempos, então não preciso fazer mais nada. Não. Cuidado, estejamos preparados, né? Outro dia o Heitor perguntou: papai, se nós já estamos no final dos tempos, então a gente não precisa ficar correndo tanto atrás de trabalho, de estudo e tal. Eu falei: pois é. A única coisa é que há 30 anos eu já ouço pela palavra que nós estamos no final dos tempos. Então, nós não sabemos. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Então, não usemos isso como uma desculpa, né? Paulo, quando estava escrevendo a Bíblia 2000 anos atrás, já falava que nós estávamos nos últimos dias. Então, não ajuste o relógio de Deus pelo seu. Ao contrário, ajuste o seu pelo de Deus, não é? Então vamos entender que nós precisamos nos preparar para tudo que a Bíblia diz, para tudo. Acontece que nós queremos sempre que Deus dê um jeitinho ao nosso favor. E nesse texto aqui nós vemos 10 moças, não é? Eu queria que você tentasse aí na sua mente ver exatamente como o texto diz. O texto fala de 10 moças, 10 mulheres virgens. E estavam ali preparadas, ou deveriam estar preparadas para uma festa. Acontece que metade delas, a Bíblia diz, estava preparada e a outra metade não. Mas aí nós precisamos começar a entender o que o texto fala sobre preparo. De repente, nós podemos pensar, faltou óleo, faltou azeite, se nós formos aqui ao pé da letra. Mas o problema não foi o azeite, o problema foi deixar a lâmpada acesa. O problema tinha que haver um combustível para que a lâmpada ficasse acesa, porque é exatamente este o ponto. Quando elas acordaram ali do seu tempo de cochilo, a Bíblia diz que todas elas estavam ali meio sonolentas, tosquenejaram, dormiram, portanto, e aí alguém começou a gritar: ei, o noivo chegou. E aí quando elas acordaram, as lâmpadas estavam já praticamente apagadas. E as das outras moças, super bem acesas. E ainda tinha combustível de reserva. E aí elas começaram então a correr atrás das amigas. Não é? A Bíblia não diz que elas eram amigas, mas diz que estavam juntas, na mesma condição. E aí elas foram àquelas parceiras e falaram: olha, já que vocês têm demais e nós não temos nada, então me dá um pouquinho do seu. Imagine você fazendo uma viagem, vamos tentar entender da maneira mais clara isso.
Imagina você, em 2 famílias, resolve fazer uma viagem, não é? Daqui para Minas. Dependendo do lugar de Minas, 10 horas de viagem. E aí vocês estão ali indo para Minas, né? Dependendo, Minas é bastante grande, então tem lugares que nós chegamos de Minas em 3 horas, mas tem lugar que nós levamos 10 horas ou mais para chegar em Minas. Então, você vai num lugar de Minas longe, precisa de combustível no carro. Você está 2 famílias caminhando juntas lá, cada uma com o seu carro. E aí, de repente, o carro de um não foi tão prudente assim, ele não colocou combustível suficiente para andar o tanto que precisava. E o outro, prudente, colocou combustível. Vocês começam a caminhar e, de repente, a sua gasolina está no fim, né? Começa a piscar lá a reserva. Você já deve ter visto isso. Alguns irmãos são bem corajosos e gostam de ver isso frequentemente. Eu morro de medo quando pisca aquilo lá, porque a minha impressão é que vai acabar a qualquer momento. E é fato. Vai. Mas às vezes nós ficamos com coragem, né? Os carros mais modernos vão dizendo quanto tempo falta para acabar. E alguns de nós gostam de viver no limite. E aí, você para o carro e fala para o seu parceiro: me empresta um pouco da sua gasolina. E nós, por parceria, por amizade, por dó, mesmo que você, né, o dono do carro prudente, fala: meu Deus, por que esse cabeçudo não colocou combustível suficiente? Sabia que a viagem era longa. Mas mesmo assim ele fala: e agora, né? Família, vou deixar para trás esse incircunciso? Não posso. Acontece, irmãos, nós estamos acostumados a isso. Ah, puxa, tadinho, esqueceu de se preparar. Ah, puxa, vou dar uma chance. Tinha uma prova para ser feita. Ah, puxa vida, tadinho dele, não conseguiu se preparar para a prova. Ah, então falte na prova e amanhã faz a prova. Nós estamos acostumados com isso, sempre tem um jeito, não é? Você já deve ter ouvido falar, ainda mais nós, brasileiros, você já deve ter ouvido falar de um termo que está mundialmente conhecido. Há um jeitinho brasileiro. Posso te falar uma coisa? Horroroso isso. Horroroso. Nós somos motivos de chacota por causa desse tal jeitinho brasileiro. E nós estamos sempre acostumados a isso. Ah, não tem problema não. Se eu não trouxe comida, eu pego de quem trouxe, né? Não tem problema não. Se eu não trouxe o suficiente para mim, o Newton trouxe, então ele não vai ser tão ruim assim a ponto de não me ajudar. Irmãos, mas a Bíblia está falando aqui que não teve ninguém passando a mão na cabeça das loucas, não. Nem as amigas e nem o porteiro. E nem o noivo. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá: ah, Senhor, pelo amor de Deus, abre a porta. Foi sem querer. Não teve conversa, ele falou: não conheço vocês. Pumba, porta na cara. Aí nós podemos dizer assim: ah, mas Deus não é amor? De fato é. Mas a Bíblia também diz que Deus é justo. Deus é severo. A Bíblia diz: se você conhece a bondade de Deus, prepare-se para conhecer também a severidade. Não brinque com Deus. A questão é que nós vamos passando o tempo e... ah, alguém dá um jeito, pastor me leva de carona. Ele não vai me deixar um homem tão bom, nunca deixa ninguém para trás, não é possível que vai me deixar também. Nós vamos nos acostumando assim. E o pior, nós vamos passando esse costume para a próxima geração, para os nossos filhos. Outro dia nós estávamos nesse tipo de conversa, provas, né? É algo recorrente lá em casa, provas da escola. Elas vêm como uma avalanche 3 vezes ao ano. Né? O Heitor estuda num colégio que é dividido por trimestres. Então tem 3 fases de prova.
E aí as provas vêm de repente. Todo mundo sabe, mas elas chegam. A gente vai, tá lá longe a prova, né? Todos nós temos esse costume. 4 de fevereiro, imagina, estudar para quê? A prova é só em março. Só no comecinho de abril. Tá tudo bem, aí vai não estudando, empurrando. E os avisos chegando, olha, estuda porque vai ter prova. Estuda porque vai ter prova. Aí a escola criou um artifício para a geração que quer sempre ter um jeitinho. Existe a prova substitutiva. Sabe como funciona a prova substitutiva? Você simplesmente falta na prova oficial, como se nada tivesse acontecido. Faltou por nada, só porque não se preparou. E aí no outro dia você chega e fala, puxa professor, não vim ontem, não fiz a prova. Tem como fazer a sub? Tem, paga R$50 e faz a substitutiva. E aí o cidadão lá de casa, em determinado momento, falou, papai, eu acho melhor eu fazer a prova substitutiva. Eu falei, eu acho melhor não. Mas por quê? Por que não? Porque a prova substitutiva não é para isso. A prova substitutiva não é para quem não se preparou. A prova substitutiva é para quem teve uma dor de barriga. Para quem teve um imprevisto naquele dia. Choveu, deu uma enchente, caiu o mundo, a árvore caiu no caminho da sua casa, não tinha como. Faz a prova substitutiva, mas simplesmente porque não se preparou. E nós estamos acostumando assim. Aqui na igreja é assim. Você tem um compromisso e você não se prepara. Alguém vai, né? Alguém vai entender. Sempre nós pensamos assim, as pessoas vão entender. E ai de quem não entende, porque Deus é amor e nós temos que amar os nossos irmãos. Mas eu quero lhe dar um conselho nesta noite. Deixe de ser folgado. Você que fica em nome do amor todas as vezes achando, eu não preciso não me preparar porque as pessoas vão entender. Não, meu irmão, seja responsável. A Bíblia está dizendo aqui de algo individual. E a salvação é individual. O pastor Disseu não vai carregar ninguém no ônibus dele para levar para o céu. Ele está trabalhando pela salvação dele. E lógico que, como pastor desta igreja, qual é a maneira que ele tem para contribuir para que eu e você também possamos ir ao céu? Pela palavra. Agora, no último dia, você chegar e falar, pastor, pelo amor de Deus, me leva também, deixa eu agarrar no seu pé para ver se eu... Não será assim, não. Você é responsável. Cada um de nós o é. Acontece que o tempo vai passando e nós vamos... O Samuel hoje pela manhã falou sobre as vozes. Nós vamos dando ouvido às vozes ou não vamos dando ouvido às vozes que deveríamos dar. A primeira voz que nós deveríamos dar ouvido é essa aqui, a palavra de Deus. Aí nós não damos a essa e damos a uma série de outras vozes. E isso é tanto do ponto de vista espiritual, deste contexto de igreja, quanto da nossa vida inteira. Puxa, não me preparei. Agora, pai, engravidei a menina. E agora? Aí o pai, tadinho. Vem, filho, todo mundo, vem para casa. Vamos cuidar de todos os bebês. Você, a pessoa que você engravidou e a sua criança. Porque Deus é amor. E nós vamos acostumando assim. Cometemos falhas e alguém sempre vai passando a mão na nossa cabeça. Não nos preparamos e alguém passa a mão na nossa cabeça. E aí, de repente, alguém não passa a mão na nossa cabeça e a gente fica irado, fica bravo. Aí, tá vendo? Não ama. Olha, que crente é esse? Eu aqui passando fome e não me deu R$50. Puxa vida.
Porque nós ficamos assim, preguiçosos. Obrigado, irmã Maria. A Bíblia diz, não é? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Sabe, irmãos, nós não gostamos dessa palavra, ou palavras que nos confrontam. Acontece que a Bíblia é um livro de confronto. Se eu e você não nos convertermos e não arrancarmos o pecado de dentro de nós, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O pecado não tem nada a ver com Deus. E não ter responsabilidade sobre aquilo que é responsabilidade nossa é pecado. A próxima parábola aí é exatamente a parábola dos talentos. Se você continuar lendo o texto, você pode fazê-lo na sua casa. E a parábola dos talentos diz que esse mesmo Senhor, né, nós entendemos isso, que é o noivo, ele falou para 3 classes diferentes. Falou, para você eu dou 5, para você eu dou 2, para você eu dou 1. O que ganhou 5, devolveu mais 5. O que ganhou 2, devolveu mais 2. O que ganhou 1, guardou, enterrou. O Senhor teve dó dele? Não. Falou, você foi irresponsável. E a irresponsabilidade dele não permitiu com que ele alcançasse êxito naquilo que era o seu trabalho. Falando de maneira bastante clara, a irresponsabilidade dele foi um pecado que não permitiu que ele entrasse no céu. A irresponsabilidade minha e sua, ela pode ser um pecado, a ponto de fazer eu e você não entrarmos no céu. E às vezes nós, em nome do amor, desse amor, entendendo errado, interpretando errado esse, Deus é amor, nós estamos cometendo o pecado da irresponsabilidade, de não estarmos preparados. Se há promessa sobre a sua vida, imagine que você tenha recebido há anos atrás uma promessa de Deus sobre missões. Olha, alguém te entregou lá uma visão, uma revelação, uma promessa de Deus, uma profecia, dizendo, Deus está falando que você vai viajar às nações. Irmão, qual é o mínimo básico para você ir para outra nação? Não precisa ser muito inteligente para imaginar que o mínimo para você ir para outra nação é saber que de todas as nações do mundo, a minoria fala o seu idioma. Você não consegue falar português nem no Paraguai. Você teve a prova que outro dia vieram aqui os irmãos, a família do pastor Antônio, né, o seu genro ministrou aqui para nós. Tem palavras que você não entende de jeito nenhum. Aí você fala assim, não, mas eu me viro. Não se vira, irmão. Não se vira. Eu já visitei o Nordeste com a minha sogra que está aqui. Lá no Nordeste você não consegue entender algumas pessoas conversando entre elas e ela está falando o mesmo idioma. É português, acredite se quiser. Mas é o sotaque deles. Aí Deus lhe fez uma promessa e você fica reivindicando de Deus e Deus olhando para você, você está preparado? É como se alguém falasse para você, meu irmão, Deus mandou, você está orando há 10 anos por um carro e Deus mandou te dar um carro, está aqui. Aí você fala, que bom, então agora eu vou tirar a carta. Puxa vida, que nécio, que tolo. Essa pessoa que ora por um carro e ainda não tirou a carta. Alguém que ora, Senhor, que desejo que eu tenho, a Bíblia diz que o Senhor concede o desejo do meu coração e é fato de trabalhar naquela área. E aí de repente a vaga vem e você fala, agora eu vou me preparar. Não, cristão, você já tinha que estar preparado.
Não espere chegar as oportunidades para você se preparar. Se prepare antes, porque você pode ter uma porta fechada na sua cara. E aí nós colocamos a culpa em Deus, nos anjos, na igreja, na família, na sociedade, no Lula, e a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, porque você não está se preparando. Não, meu irmão, estou falando do governo, e não importa qual seja. O problema é que nós queremos terceirizar a culpa para todo mundo, mas não olhamos para dentro de nós. A responsabilidade de estar preparado para tudo é minha. Criança não se prepara. Você que tem filho pequeno, vamos passear. O teu filho nem imagina o que ele tem que se preparar. Ele quer chegar lá no passeio, seja qual for, e tem que ter coisa para comer. Irmão, se vira, é você que tem que se preparar, não é ele. Sabe por quê? Porque ele é criança. Criança não se prepara. Criança vai. Criança simplesmente vai. Por quê? Criança confia que alguém preparou. Ele não tem maturidade ainda para saber. Então, você me permite falar algo para você e continuar me amando? Se você não se prepara para as coisas, é porque você ainda é uma criança. Porque criança não tem responsabilidade. Criança não tem senso de responsabilidade. Você fala para a criança, vamos sair? Vamos. Ele sai. Porque ele entende, literalmente, vamos sair. Para onde? Não sei, vou sair. Não importa para onde. Ele não se preocupa como vai, quanto vai custar, o que vai comer lá, se vai ser legal ou não. Ele vai. E eu vou te falar, se precisar comer, ele vai querer comer. E se você correr o risco, filho, vamos no shopping, e você não se prepara, e quando chegar lá em frente à praça de alimentação, ele fala, o que nós vamos comer? Posso escolher qualquer coisa? Você fala, não, filho, mas eu não me preparei para isso. Como não? Levou seu filho no shopping? Não, foi só para ver. Não, meu irmão. Aí você faz com a sua esposa, que é adulta, vai entender. Você fala, quer ir no shopping? Vamos, só para olhar. Hein? Ainda assim é difícil. Ainda assim é difícil, mas com criança não. Eu quero. Não é? Criança é assim. Ele quer. Se ele vai na casa de alguém e vê banana na fruteira e ele gosta, mãe, posso pegar? Aí você fala baixo. Aí a dona da casa já ouviu e fala, imagina, pode. Né? Que coisa. Preparo, irmãos. Preparo. Aí nós não nos preparamos. E ouvimos vozes que não deveríamos ouvir. Quer ver vozes que nós não deveríamos ouvir quando não estamos preparados? O cabra acabou de casar. Aí as vozes. E aí? Vai ter filho quando? Aí você deveria refutar essas vozes. Fala, não, irmão, estamos nos preparando. Mas você fala, é verdade, né? Casei, tenho que ter filho. Aí vai tendo filhos, sem preparo. Nécio. Precisa se preparar. Vai fazer prova? Vou prestar no vestibular. Está na época. Puxa vida, vou fazer o Enem. Se preparou? Não, vou fazer. Então para que vai? Se prepare. A Bíblia diz, o que vier nas tuas mãos para fazer, faz da melhor maneira, faz com a melhor das tuas forças. Não faça de qualquer jeito. Se você vai fazer, faz direitinho. Se prepare para você tirar as melhores notas. Agora nós não queremos nos preparar. Na indústria, nós temos algumas ferramentas, não é? Que nos ajudam em tudo, todas as áreas. Para a nossa vida, nós temos muitas ferramentas. Para nós que estamos aqui nessa igreja, e para toda a igreja de Jesus, não é? Há uma ferramenta maravilhosa, que pode nos equipar para todas as fases da nossa vida. E nós estamos desprezando essa ferramenta. Eu vou lhe falar.
Tudo que você vai fazer com ferramenta é muito melhor do que fazer despreparado. Quando nós temos que fazer uma troca de alguma coisa, imagina você trocar uma lâmpada, né? Pensa só, a partir de hoje você foi instituído aí no lugar do Marcelo. O Marcelo é o responsável hoje por manter esse prédio lindo, bonito, como você chega aqui, todas as lâmpadas funcionando, acende ali o botão, acende tudo, apaga o botão, apaga tudo. Coisa linda, olha, tudo cheio de luzes, telão, tudo funciona, não é bom? Ótimo. Aí você foi instituído para trabalhar no lugar do Marcelo. A partir de amanhã, sua primeira tarefa é trocar essa lâmpada aqui, ó, a terceira, porque ela queimou. Aí você fala, troco, claro, tranquilamente. Aí chega na hora de trocar, você vem, para aqui embaixo e fica olhando para ela. Como troca? Como troca? Será que o Marcelo ora? Fica olhando para a lâmpada e fala, Senhor, troca agora, em nome de Jesus. Será que é assim? Não, meu irmão, tem ferramenta, tem que se preparar. Provavelmente tem uma escada daquelas que o irmão Adesuíto carrega no bagageiro do carro dele, autona. Provavelmente tem umas chaves, tem alicate, tem um monte de coisa, tem uma caixa de ferramenta bem bonita assim, para você estar preparado. E aí depois que você prepara tudo, você sobe. Porque você imagina esse trocador de lâmpada. Ah, bom, para chegar lá em cima tem que ter uma escada, então vamos correr atrás da escada. Aí liga para o Adesuíto, irmão Adesuíto, pelo amor de Deus, depois se acabar aí a pintura, traz a escada aqui. Aí você arrumou a escada, um dia correndo atrás da escada, você coloca aqui a escada, posiciona, sobe, aí quando você chega lá em cima, você fala, mas e aí? Sem chave na mão? Sem nada? O que adianta só a escada? Aí você desce e fala, agora eu tenho que correr atrás de um alicate. Olha que despreparo. Você vai trocar? Vai gastar 15 dias para conseguir trocar uma lâmpada. Nós vamos ficar aqui um monte de culto com a lâmpada ruim, porque você não se preparou. E sabe por que você não se preparou? Porque você não pensou quais são as ferramentas necessárias. Você troca. Você vai correndo atrás de uma ferramentinha, de outra, a escada não dá o tamanho, aí você volta. Aí quando você taca o alicate lá, faz igual eu já fiz várias vezes, né? Põe nos 2 fios assim, aí pum, dá um estouro, porque você não sabia que dava curto. Tudo despreparo. Aí você troca a lâmpada. Sabe, irmãos? Coisa que você podia ter feito em 15 minutos. Próxima vez que tiver uma lâmpada queimada aqui, a gente podia pedir para o Marcelo trocar aqui com a gente vendo. Acho que 15 minutos ele troca a lâmpada. Por quê? Porque ele tem tudo preparado. Sabido. Já sabe como subir, como trocar, como fazer, já leva tudo, deve ter um cinto, parece o cinto do Batman, assim, cheio de ferramenta. Tudo, ele chega lá, pá, você fala que rápido, porque é assim, porque está preparado. E aí você está aqui há 40 anos, ontem a gente estava numa reunião e alguém fez a conta, 48 anos, meu irmão, 48 anos, você deve, tem gente aqui que está há 48 anos ouvindo a palavra, ouvindo as promessas, ouvindo, e aí alguém fala, agora, chegou o momento, aí você fala, então espera aí um pouquinho que eu vou me preparar. Não, meu irmão, você já tem que estar preparado. Você vai se preparando, vai crescendo, vai andando, vai correndo atrás, porque a responsabilidade não é de ninguém além de você. Nós falamos aqui outro dia, Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. A obra já está feita, agora a responsabilidade é sua. Então tome a responsabilidade para você. Não seja mais criança, dependendo de alguém para ficar te empurrando, pensando. Sabe como nós somos? Lá no Educação de Filhos, né? Tem uma matéria que fala assim, como criar uma criança responsável. Você que pretende ser pai, ou tem criança novinha,
Eis aqui uma boa dica. Como criar uma criança responsável? Aí tem algumas ferramentinhas, bem simples. Sabe, você conhece alguma mãe que 8 horas da manhã ela já está estressada? Assim, já toda nervosa, parece que ela já trabalhou o dia inteiro, mas só foram 2 horas. Sabe por quê? Porque ela acorda às 6 horas, aí ela tem que acordar um menino que tem aula às 7. Ô Zé, ô João, ô, acorda. Ah, mãe, acorda, a aula daqui a pouco. Aí enquanto isso ela vai fazendo café. Aí enquanto isso ela vai arrumando a bolsa dele. Aí enquanto isso ela vai falar, ô fulaninho, pega o caderno, você não tinha nada para entregar hoje? Ah, eu tinha, mãe, coçando o cabelo, ainda acordando. Tinha. Aí ela, mas por que você não preparou? Ah, eu esqueci. Aí ela tem que correr atrás de tudo. Mas você pegou a lancheira? Você pegou isso? Aí na hora que ele está saindo de casa para ir para a perua, já que está esperando, ela fala, você não vai pôr o tênis? Ah, é. Ela tem que pensar tudo. Tudo é a mãe que tem que pensar. A criança não precisa pensar em nada. Sabe por quê? Porque a mãe acostuma assim. Fulano, você já fez isso? Só que as mães estão tão acostumadas a isso que as mães estão criando crianças irresponsáveis e maridos irresponsáveis. Ô fulano, você já fez isso? Fulano, você comprou leite? Fulano, você comprou pão? Fulano... Aí sabe o que os clientes dessa mãe fazem? Não se preocupa não. Ela vai pensar. Daqui a pouco ela cobra nós. Daqui a pouco ela manda uma mensagem. Então, a minha mãe não vai deixar eu falhar. E aí nós estamos assim, criando crianças irresponsáveis. Ah, minha mãe vai lembrar de tudo. Só que coitado da mãe, está quase morrendo. Irmão, dá 3 horas da tarde, essa mãe, ela está esgotada. Por quê? Porque ela está o dia todo tendo que pensar em tudo para todo mundo. Aí você fala, mas como resolver isso? Fácil. Seu filho tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável pelo horário de acordar. Isso é treino. Ah, mas treinar dá trabalho, então eu prefiro fazer do que treinar. Está errado. Nós precisamos treinar. Tem fase de treino. Sabe por quê? Porque o teu menino bonito, que um dia vai ter 18 anos, se de repente acontecer dele chegar no exército, eu nunca passei pelo exército, mas se você quiser saber, pergunte para o pastor Disseu, que já passou lá no tiro de guerra, ou ao pastor Samuel, que já passou pelo exército, esse que nós conhecemos hoje. Veja lá se alguém vai ficar, ô bebê, acorda. Aí o soldado fala, só mais um pouquinho. Aí vem o sargento falar, ô Zezinho, acorda, agora já está na hora, né? Dá um beijo. Será que é assim? Não tem moleza não, irmão. Jesus falou aqui, olha, o reino dos céus será semelhante a essa situação. As parábolas, elas não eram historinhas para que eu e você nos divertíssemos vendo The Chosen, ou os desenhos de Jesus, ou as novelas da Record. Não, meu irmão. É ótimo essas ilustrações, isso é muito bom. Assista, é maravilhoso. É legal ver ali a personificação daquilo que a Bíblia está dizendo. A gente aprende. Mas não foi, o sentido de tudo isso não é só para você ver e achar bonito como uma arte. É para nós vivermos isso. É para nós olharmos para essa palavra aqui e pensarmos como eu posso fazer para estar preparado para aquilo que vai acontecer amanhã. Como eu posso fazer para estar preparado para os próximos anos? Eu me lembro que antes, quando o pastor Disseu ainda, os jovens o consultavam para casar, eu fui um desses. E a primeira pergunta dele fala, você está preparado? Você já tem um terreno? Você tem um plano? Por quê? Porque você precisa estar preparado. Você vai tirar alguém da casa do pai dela.
Você vai tirar uma moça da casa que ela mora. O mínimo que ela tem que ter é uma condição igual a que ela tinha com o pai. É o mínimo. Você precisa se preparar para isso. Aí nós não queremos ouvir esses conselhos, aí sabe o que nós estamos fazendo? Não pede mais conselho. Porque toda vez que eu pedir um conselho, eu vou ouvir respostas das quais eu não gostaria. Acontece, meu irmão, que a Bíblia, ela está cheia de falas, cheia de coisas, cheia de direções que nós não gostaríamos, porque não são as mais fáceis, são as necessárias. Estar preparado dá trabalho, porque precisa trabalhar por isso. Só que nós queremos tudo fast food. Ah, não, estudar, não, puxa vida, nossa, dá trabalho. Mas é lógico que dá trabalho. É por isso que você e eu deveríamos ser inteligentes e aproveitar as fases de fazê-lo. Eu fico imaginando, hoje eu estou com 46 anos. Eu fui fazer faculdade depois que eu casei. Mas eu ainda tinha pique. Eu tinha 23 anos. Casei cedo. Mas para mim, naquela época era tranquilo. Trabalhar de dia, estudar de noite, voltar de ônibus para casa, chegar em casa meia-noite, dormir, no outro dia acordar cedo, trabalhar e tal, e final de semana limpar a casa junto com a Nádia, porque nós tínhamos acabado de casar, não tinha dinheiro para ter alguém para limpar a casa para nós, éramos nós mesmos. E é assim, não é? Você casou, um lava o banheiro, o outro lava a cozinha e vamos assim. Mas eu conseguia, e era ótimo. Hoje, irmão, hoje eu acordo cedo, vou trabalhar, quando dá 9 horas, você está em casa, você senta no sofá, parece que a bateria vai assim. Não consegue, vai morrendo, né? Parece se fosse um celular, tem que pôr no carregador urgente, porque senão você cai ali mesmo. Por quê? Porque é outra fase. Mas se eu não tivesse feito lá atrás, tinha que estar fazendo agora. Então tem fases. Aí nós escolhemos talvez não fazer em alguma fase. Temos que fazer em algum momento. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Se preparar, dá trabalho. Se preparar, dá trabalho. E nós vemos as pessoas, né, vivendo as suas vidas e falamos, puxa vida, né? Eu já dei esse exemplo aqui, mas vale dar de novo. Você vê o pastor Disseu com essa igrejona, falar, meu sonho é ter uma igreja também. Vou abrir a minha. Igreja Batista do Rodrigo. Já que tem a Igreja Batista do Parque América, eu vou abrir a minha igreja. E olha, eu quero rapidão estar desse jeito. Não, meu irmão. Sabe quanto tempo para chegar em tudo isso? Na estrutura, nas pessoas, no povo, nos ministérios, em tudo isso? 48 anos. Não começou ontem. Quando nós chegamos aqui, há 30 anos atrás, o piso era rústico, não era lisinho assim. O palco era ali atrás, tinha uma cruz ali. O púlpito, né, não era esse aqui, todo slim. O microfone não era assim, belo, não. O louvor não era desse jeito, as pessoas aqui com violão. Por quê? Porque é tempo, vai chegando gente, vai chegando recurso, as coisas vão sendo preparadas, tudo vai acontecendo, mas é tempo. Não é de um dia para o outro. Leva tempo para se preparar, leva tempo para chegar a ser aquilo que nós precisamos ser. Você, para chegar até aqui, você gastou tempo, você gastou recurso, você investiu alguma coisa. Não foi à toa para as pessoas olharem e falar, é fácil ser quem você é. É fácil fazer o que você faz. Não, só você sabe o quanto você precisou investir para ser o que você está sendo agora. E só você sabe o que também não foi investido e poderia estar melhor. E é interessante que a Bíblia não diz aqui, olha,
Nós vamos tentar ajudar vocês. Não. Corre lá. Quem sabe? É o máximo que as pessoas vão poder fazer por você quando chegar a hora de você ser posto à prova. Irmão, corre lá. Né? Quem sabe você consegue? É o máximo. Por quê? Porque eu que tinha que me preparar. A Bíblia fala sobre provas. Vamos então pensar na analogia de uma prova da escola, aquela que você já fez alguma vez na sua vida, ou faz com frequência. No caso bíblico não está dito quando será a prova, mas a Bíblia diz, você, para crescer, vai passar por prova. O que eu e você, como inteligentes, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, deveríamos estar fazendo todos os dias, nos preparando para o tempo da prova. Por quê? Porque o objetivo da prova não é te reprovar, é que você seja aprovado. Por que você é reprovado? Normalmente porque não estudou direito. Para estudar, precisa de quê? Tempo. Para estudar, precisa de quê? Dedicação. Para estudar, precisa de quê? Responsabilidade. Por quê? Porque estudar dá sono. Estudar dá trabalho. Eu poderia estar fazendo tanta coisa, né? E hoje, então, que as opções estão aí variadas. Meu irmão, se eu não vigiar, você fica meia hora, rapidinho, só passando reels para cima. Meia hora achando engraçado, e quando você vai ver, foi meia hora embora. 1 hora, 2 horas. Aí a gente, antes de ter tudo isso, falava, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas agora a gente gasta um tempo que a gente não tinha vendo uma coisa que é nova para nós. Mas não nos preparamos para as provas. Aí alguém que tem prova para fazer, e ele sabe que ali no seu trimestre vai chegar a hora da prova, ele precisa se preparar. Porque prova é difícil. Eu tinha um professor que, há muito tempo, né, lá no João de Deus, quando eu estava ainda na 5ª, 6ª série, ele falava assim, todo mundo falava, professor, mas está muito difícil. Ele falava, por que é difícil? Porque é prova. Ele falou, sabe quando você chega na frente do prédio e está escrito, é difícil? Porque é difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha um prédio para chamar de seu. Mas é difícil, por isso está escrito, é difícil. E ele brincava com isso. Prova é difícil, irmão. Se prova fosse fácil, não era prova. Era passatempo. Passatempo é fácil, né? Você já pegou o passatempo para fazer? Aquele negócio de completar os nomezinhos, palavras cruzadas. Isso é passatempo. Isso é legal. Se você completou, bem. Se você não completou, tudo bem. Joga a revistinha lá do lado e corre atrás de outro. Candy Crush é fácil, né? Joguinho do celular é fácil. Agora, prova é difícil. Prova tem que se preparar. E nós estamos na igreja achando que tudo vai ser maravilhoso. Tudo vai ser lindo, tudo é só alegria. Eu vou casar e vai ser só alegria. Não, meu irmão, tempo de prova. Casamento é bom, mas não tem prova? Não tem? Marcião, pode falar. Juliana está olhando para mim, fala. Faz sinal assim. Tem, meu irmão, lógico que tem. Filhos não é prova? Não tem período de prova? Tem, é fácil. Aí alguém fala, mas é uma bênção. Eu não estou falando que é uma bênção. Tudo que é uma bênção, dá trabalho para conseguir. Tudo é uma bênção, mas dá trabalho para chegar. Para essas moças aqui não era uma bênção entrar na festa? Sim ou não? É uma bênção. Mas aquelas que a Bíblia chama de louca, não se prepararam para a bênção. Qual foi a prova? Apresente a sua lâmpada acesa. Apresente a lâmpada acesa. Não consegui. Dá para dar um jeitinho? Dá para estender até amanhã o prazo? Dá para, por favor, né? Fiquei doente,
o meu pai, o meu marido, a minha esposa, a minha igreja. E aí nós começamos Imagine ela aqui, ou elas dando desculpas, né? Olha, puxa, ninguém me avisou. As minhas amigas não quiseram me ajudar. Era só um pouquinho de azeite, que maldade. Mas a resposta é a mesma. Não vos conheço, porque não passou na prova, foi reprovado. E por quê? Só por um detalhezinho, não se preparou. A Bíblia diz que 5 delas levaram, além das lâmpadas acesas, óleo reserva, combustível reserva. E metade não levou combustível reserva, não se preparou. Nós estamos vivendo num tempo em que nós queremos tudo assim, tudo rápido. Tudo rápido. Aquilo que era há 30 anos atrás, demorava 2 horas para você ter uma refeição, hoje nós queremos rápido. Para você construir uma casa, eram 10 anos. Hoje nós queremos rápido. Tudo minimalista, tudo para facilitar, para a gente ganhar tempo, rapidez, não é? As casas, antigamente, casas enormes, com quintais, com garagem, com um monte de coisa, tal. Hoje, tudo mínimo, apartamentos minimalistas. Se você puder nem ter carro, andar de Uber para ficar mais fácil, tudo rápido, para você não perder tempo. E nós, assim, vamos achando que o preparo também é rápido. Não é. Gasta tempo. Para ir bem feito, gasta tempo. Para você ser médico, lá atrás era assim, né? Estudava 6 anos, depois ia fazer residência e tal. Eu não sei exatamente, mas eu acho que para ser médico é bem parecido ainda. 3 anos de residência, fora o tempo que você estudou. Aí você fala assim, mas eu quero ser médico, mas não quero estudar tanto assim. Será que tem um curso online de medicina? Será que dá para aprender a ser cirurgião EAD? E aí eu lhe pergunto, você deitaria na maca para ser operado por um cirurgião que fez a faculdade EAD? Sabe o que é EAD? O ensino à distância. Pensou você se deitar na frente do médico e ele falar, olha, fique tranquilo, que eu acabei de me formar EAD. Morava aqui em São Paulo, a faculdade lá no Rio Grande do Sul, mas eu vi todas as aulas pela internet, olha, eu estou apto, pode ficar tranquilo. Eu vou te dar aqui uma anestesia, durma tranquilo. Você vai? Vai nada. Por quê? Só que as pessoas estão assim. Puxa, por que não pode? É mais rápido, vamos cortar caminho. Não, meu irmão. Tem coisa que não dá para cortar caminho. Tem coisa que é tempo. É na estrada. É gastando tempo. É lendo a Bíblia. É se preparando. Mas eu não quero me preparar. Então, não estará apto para completar a obra que você precisa completar. Eu não gosto. A Bíblia não diz aqui que o noivo perguntou, vocês gostariam? Não. Ele só falou, está acesa? Não. Então, não te conheço. Está preparado? Não. Puxa vida. Não vou nem perder tempo. Nem perder tempo. Só que nós hoje estamos vivendo dias em que as pessoas querem argumentar e querem ligar no reclame aqui para poder reclamar, não, e os meus direitos, irmãos, tem coisas que não tem direito. Ou você se prepara ou não se prepara. Ou você está preparado para algumas coisas que virão na sua vida, ou você não está preparado. Mas eu não gosto dessa pressão. Então, meu irmão, eu vou te falar. Faz parte da pressão. Imagina essas moças, se não teve pressão para elas. Você acha que não? Eu acho que teve muito.
O rapaz do talento, ele falou, eu fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor é rígido e tal, então eu não quis nem mexer. Pressão. E o Senhor teve dó dele? Não. Não fez? Está fora. Nem te conheço. Até o que você tem vai ser tirado. E nós estamos brincando. Estamos passando tempo brincando, achando que alguém vai passar a mão na nossa cabeça. E eu lhe digo, não vai. Não vai. Você e eu somos responsáveis. E pelo tempo, a Bíblia diz, né? Pelo tempo você já deveria ser mestre. Eu lhe digo hoje, pelo tempo, meu irmão, eu e você deveríamos estar muito à frente. Muito. Muito. Muito preparados. E nós ainda estamos, às vezes, precisando ouvir aquela mesma palavra que Paulo falou lá para os Coríntios. Vocês ainda estão nessa fase. Parece criança. Mas que, nesse tempo, que a palavra de Deus possa cair como uma bomba no seu coração, para que eu e você possamos, finalmente, se não estamos com essa consciência, tomar a consciência para nós de que a responsabilidade do preparo é nossa. Já não é tempo de nós ficarmos brincando ou achando que alguém vai me levar, porque é bonzinho, porque eu estou aqui há tantos anos, vai dar certo. Não, meu irmão, acorde. Acorde e tome a responsabilidade pelas rédeas que estão na sua mão. A responsabilidade é sua. E você não está aqui para brincar. Você está aqui para fazer parte de um reino e cada um de nós tem uma responsabilidade dentro deste reino. A Bíblia diz aqui que eu e você, Jesus propôs, olha, o reino de Deus é semelhante a essa situação. Portanto, se prepare. Se prepare. Se prepare. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se prepare. Nós gostamos muito de examinar os outros. Fulano, puxa vida. Olha aquele lá. Nossa, você. Você não está não. Você. Não, meu irmão. Olhe para dentro de si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta é a palavra para nós. Esteja preparado, porque não vai ter passada de mão na sua cabeça, falando, tadinho. Ele não se preparou por causa disso. Puxa vida, ele não conseguiu porque ele morava no Parque América. Ele não conseguiu porque ele morava no Grajaú. Ele não conseguiu porque ele morava lá no Chão de Estrelas. Com o nome desse tem que conseguir ainda. Ele não conseguiu porque morava no Progresso. Não, meu irmão. A responsabilidade é sua. Alguém olhou para Jesus e falou assim, Jesus saiu lá de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta para essa pessoa é, pode sim. Vem e vê. Tem gente que olha para mim, para você e fala, pode? Alguém do Parque América? Alguém que nasceu no Progresso? Alguém que mora lá no Castro Alves? Pode dar esse tipo de resultado? Coisas tão maravilhosas? Pode? Alguém que mora naquele final de mundo, meu irmão? A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Talvez alguém que mora lá em Nova York não recebeu esse mesmo poder que eu e você, morando aqui no Parque América, recebemos. Porque para Deus não importa o lugar, importa é a sua rendição. Importa eu e você
abrirmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que nós possamos não brincar, mas entender que tudo aquilo que a Bíblia escreveu é para o nosso crescimento. E eu quero que essa semana você fique com isso martelando na sua cabeça. Eu preciso estar preparado. Tem promessas para a tua vida que estão chegando. Esteja preparado. Tem coisas maravilhosas que estão chegando para você. Esteja preparado. Porque às vezes você não está preparado e alguém do seu lado está. E aquilo que ia vir para a tua mão, vai para a mão dele. Aí você fala, por que eu não? Porque não se preparou. Então, conselho bíblico para você hoje. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Para quê? Para tudo que está para acontecer na sua vida. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e orar a respeito disso? Você vai orar por quem? Por você. Para que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos a respeito das coisas que você precisa se preparar. Sabe que tem coisas que às vezes nem nós sabemos. Mas a Bíblia diz, sabe aquele texto lá da primeira carta de Coríntios? Capítulo 2, e o versículo 9, que diz assim: coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus, próprio Deus, tem preparado para aqueles que o amam. Aí você fala, ai meu Deus, mas o que são essas coisas? Ai, Senhor, não tem como dar uma dica. Aí no próximo versículo ele fala, mas o Espírito, que sabe todas as coisas, a Bíblia diz que ele prescruta, olha que palavra linda, as profundezas de Deus, ele sabe. Sabe onde está o Espírito? Esse que sabe onde ele está? Morando dentro de você. Olha que coisa boa. Então, para quem que você tem que perguntar como se preparar? Para Ele. Para o próprio Deus. Fala, Senhor, o que eu preciso fazer para estar preparado para as coisas que virão? E a resposta vem dele. Amém? A resposta vem dele para você. Ele vai usar pessoas, ele vai usar a palavra de Deus, ele mesmo vai falar no seu coração, mas ele vai te dar a resposta. Agora você precisa buscar a resposta. Amém? Para que você e eu estejamos preparados. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem trazido a nós neste lugar, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco pela palavra, pelas pessoas, pelo teu Espírito Santo direto a nós, em uma voz lá de dentro, Senhor. Pai, muito obrigado porque a tua palavra não volta vazia, mas ela mesma diz que ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, nós estamos aqui diante de um povo, de pessoas que há muitos anos, há promessas sendo direcionadas a muita gente aqui. Pai, que nós possamos nesta noite ter consciência daquilo que nós precisamos nos preparar para receber. Que nós possamos ter consciência, Senhor, sobre coisas que nós temos orado, desejos do nosso coração, em qualquer área, seja na área sentimental, na área profissional, na nossa carreira, seja para a nossa família, seja para o nosso ministério, espiritualmente. Nós temos orado e pedido e às vezes temos negligenciado no tempo de preparação. Senhor, e nós sabemos que tempo de preparação não é tempo perdido, mas é um tempo precioso. Nós vimos o exemplo dessas moças que tiveram o capricho de se preparar com azeite extra. E a tua palavra as chama de prudentes. Mas nós também temos o exemplo dessas outras que tiveram o desleixo de não se preparar, achando que poderiam ter atalhos, caminhos mais curtos, maneiras mais simples, e não quiseram talvez ter trabalho. O Senhor as chama de louca. Senhor, nesta noite, nós não queremos que o Senhor olhe para nós e nos veja como loucos, mas que o Senhor nos veja como prudentes, Pai.
Não importa o tempo que nós estamos aqui neste lugar, não importa a função que nós exercemos aqui, porque antes de qualquer função, qualquer coisa, nós somos teus filhos, somos teus servos, somos irmãos uns dos outros. Estamos aqui para servir uma causa, o reino de Deus, e servir ao Rei do reino. Portanto, nós queremos estar no centro da tua vontade, Pai. Nos ajuda, nos mostra, nos inspire sobre aquilo que nós precisamos fazer, sobre como nós podemos crescer, sobre quais ferramentas nós precisamos buscar e ter em mãos para que possamos cumprir o teu propósito nas nossas vidas em todas as áreas. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus e amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, se prepare.